comunicação com credibilidade é aqui. Rádio e TV Web Nova Vida. Olá, muito boa tarde. Está começando mais um programa Feed Stories, dessa feita diferente. Eu estou aqui com as nossas convidadas, né? Sejam muito bem-vindas, boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente nesse programa de hoje. Boa tarde, obrigada, Andrei. Andrei, a gente que agradece o convite, é uma satisfação. E olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né, e comentado nos últimos dias, que é a saúde mental. Afinal, o que você precisa saber de saúde mental? Trouxemos aqui especialista nesse assunto que vai falar um pouco sobre a saúde mental. Para você que nos enviou aí a sua pergunta, você que nos enviou a sua dúvida, as psicólogas estarão aqui para lhe auxiliar, para lhe ajudar, para mostrar para você que existe sim uma solução, existe uma saída. Afinal, a gente basta comentar aqui com vocês a importância de falar sobre isso. Primeiro, eu queria que vocês explicassem para os nossos telespectadores qual a definição de saúde mental. Quem pode começar? Quando a gente fala de saúde de modo geral, né, a própria Organização Mundial de Saúde, ela traz um conceito voltado para o bem-estar. Que bem-estar é esse? O social, o cultural, o mental, o biológico, tudo isso junto se transforma em saúde mental, né? Eu costumo sempre dizer que às vezes tem gente que acha assim, eu vou só fazer academia e não vou cuidar da parte mental. Tá errado. Assim como só cuidar do mental e não cuidar do corpo também não é o conceito de saúde, né? Então a gente sempre pensando no que é saúde mental, é esse bem-estar, né? O bem-estar geral em primeiro lugar. E posteriormente o bem-estar psicológico, né, o da mente, onde a gente previne transtornos mentais, onde a gente consegue ter uma saúde mais plena, uma vida plena, mais feliz, ao invés de, por exemplo, a gente estar se sentindo triste o tempo todo, a gente sente a tristeza, porque ela é algo importante na vida, mas a gente percebe que ela está ali naquele lugar, mas que ela vai passar. É um bom exemplo, né, pra gente pensar sobre saúde mental. Perfeito. Quando a gente fala sobre corpo e mente, caminham sempre juntos? Sim, corpo e mente, né? Quando a gente fala desse bem-estar, que ela acabou de colocar de uma maneira geral, geralmente as pessoas tendem a olhar muito para a questão física, né? Da doença física, uma febre, uma virose, a própria questão da Covid, mas o emocional, ele está ali atrelado a essa questão física. Porque o teu físico, ele pode influenciar emocionalmente. Por exemplo, você já ouviu falar em alergia, né? Alergia decorrente de alguma coisa, alergia emocional, isso acontece, né? Então as pessoas olham muito para a parte física. E por quê? Porque você vê a pessoa doente com uma febre, é visível, e o emocional não. Nem sempre, às vezes a pessoa está ali, está feliz, aparentemente, né, sorrindo, conversando, mas por trás daquilo o emocional dela pode estar abalado. Então tem sim muito a ver a questão física com mental, mente e corpo. Uma coisa está associada assim à outra. Perfeito. Olha só, gente, a gente vai deixar aqui aberto para as perguntas. Você pode entrar agora através desse QR Code que aparece em sua tela para baixar o nosso aplicativo e acompanhar de onde você estiver. Nós estamos aqui com as nossas convidadas, que são psicólogas, está esclarecendo as dúvidas sobre saúde mental. Você quer aprender mais, quer saber mais, continua aqui com a gente. O programa Feed Stories só está começando. Elas já deram um spoilerzinho do que vai acontecer no programa de hoje, viu? Então fiquem ligados aí com a gente vai rodar um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo as perguntas de vocês, telespectadores que nos acompanham todas as semanas. Lembrando, né, que as pessoas que podem mandar as suas dúvidas, as suas perguntas, né? Podem mandar, sim. É isso mesmo. Então vamos interagir com a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. O programa Nova Vida é voltado para a prevenção da dependência química de álcool e outras drogas, com muitas informações, dicas e entrevistas especiais pensadas para a família paraense. O programa dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Fale com a gente, 999830332. Programa Nova Vida, toda quinta às 10h30 da noite na TV Cultura, todo domingo às 8 da manhã na RBA TV. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org.
No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Todos nós queremos um amanhã tranquilo, não é mesmo? Se você também quer, o Banpará tem a solução perfeita. Com a poupança Banpará, você investe um pouquinho todo mês e garante um futuro mais tranquilo. Com liquidez diária e facilidade de resgate, seu dinheiro cresce sempre ao seu alcance. E o melhor, a poupança Banpará rende todo mês na data em que você aplicou, isento de imposto de renda. Poupança Banpará. Um pouquinho todo mês e um amanhã tranquilo. Banpará. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente, 3229-3600. Internação plantão 24 horas, 999830332. Muito bem, já estamos de volta com o programa Feed Stories e pra gente é sempre um prazer muito grande poder entrar na sua casa, fazer companhia nessa tarde maravilhosa. E hoje estamos aqui falando sobre saúde mental. Lembrando que o Espaço Nova Vida é um centro, que fica aqui localizado na Estrada Santana do Dourado, a 10ª Travessa, em Ananindeua. Você pode conhecer um pouco melhor sobre o nosso trabalho. Esse trabalho que é desenvolvido há mais de 30 anos. E se você quer conhecer um pouco mais, descobrir as atividades que são realizadas, os profissionais que aqui atuam, que por sinal são super competentes, você pode entrar em contato através de 999830332 ou 3229-3600. Esse espaço está aqui aberto para poder lhe ajudar. Voltamos aqui ao assunto como estávamos falando sobre saúde mental, e a gente separou algumas perguntas dos nossos internautas, mas eu vou falar aqui agora com as nossas psicólogas sobre uma pergunta que a gente tinha elaborado, é claro, na nossa pauta: por que a falta de saúde mental é um problema nas escolas públicas? A saúde mental, a falta do profissional ali, da psicologia, é algo que é uma falta mesmo, eles sentem. Por quê? Vou te dar um exemplo. Teve a campanha de Setembro Amarelo. Nós estivemos em várias escolas, não só as escolas particulares, mas as escolas públicas. Então a gente percebe muita demanda de alunos, não só alunos, educadores, com a questão emocional.
Então, seria extremamente necessário a presença de um profissional da psicologia em todas as escolas públicas. A gente sempre orienta onde tem acompanhamento gratuito, que as pessoas possam, né, estar buscando. A gente também procura dar um suporte, um auxílio, mas o profissional dentro da escola é muito necessário, na escola pública. Tem muitas demandas emocionais, como automutilação, alunos com ansiedade, até problemas familiares mesmo, que afeta a aprendizagem, a relacionamentos interpessoais. Então é de extrema necessidade, é muito importante o profissional mesmo da área da saúde emocional, de psicologia dentro das escolas. Seria ideal se todas as escolas tivessem. Quando a gente fala ainda de educação, a gente percebe que houve um avanço a nível legal, né? Tanto a LDB quanto a BNCC, que são as legislações que baseiam o processo educativo no nosso país, né? Elas já vêm orientando que os estados insiram nas escolas profissionais de psicologias, justamente porque as habilidades socioemocionais foram integradas no currículo acadêmico. Ou seja, hoje toda a escola ela precisa ter profissionais capacitados e psicólogos que possam trabalhar questões emocionais dentro da grade curricular pelo menos 1 hora por semana, né? Isso ainda não é realidade quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de escola pública. Muitas escolas particulares ainda não possuem, mas a gente acredita que está tendo sim um avanço, né? Hoje a gente tem um psicólogo por regional, às vezes, que atendem ali cerca de 20, 30 escolas. Não é o ideal, né? Às vezes o ideal é 1, 2 psicólogos por escola para conseguir dar conta da demanda, né? Mas eu acredito que a gente já deu um grande avanço a nível de legislação e eu acredito que com o passar do tempo pode ser que a gente ainda tenha alguns ganhos referente a isso. Loriane, a gente sabe que isso não é um problema tão atual, não novo, digamos assim, já vem de muito tempo, mas a gente pode dizer que esse assunto está sendo mais abordado do que antigamente, porque esses problemas eles acontecem já há muito tempo, né? Sempre existiu dentro das escolas, na sociedade, porém a gente percebe que a fala tem sido mais intensa. Você acha que isso contribui para que as pessoas busquem ajuda realmente? Sim, né? Ainda existe muito estigma, né? Quando se fala de saúde mental dentro da escola, a gente não fala só dos alunos e do corpo docente e discente que está ali naquele local, mas a gente fala de toda uma comunidade que tem dificuldade de falar sobre saúde mental, sobre a importância disso, mas obviamente com trabalhos voluntários, com pessoas profissionais, psicólogos que estão cada vez mais tendo espaços como esses para poder levar a informação, isso tem ampliado a consciência, né? A gente, como a Joseli pontuou, a gente teve experiências maravilhosas agora no mês de setembro, onde a gente visitou assim, mais de 5 escolas, por exemplo, particulares e públicas, e tivemos a oportunidade de falar sobre isso, tirar o estigma sobre esses assuntos e oportunizar pais responsáveis, professores, diretores a conversar sobre essa temática de uma forma mais leve, porque tem um peso em cima, né? Mas isso pode ser tratado de uma forma muito mais leve, muito mais lúdica e de uma maneira que traga muitos benefícios sociais. Agora vou fazer uma pergunta para a Joseli. O que a falta de saúde mental pode causar? O que a falta de saúde mental pode causar? Muita coisa, né? A saúde mental, ela é essencial, ela é fundamental, como nós falamos aqui no início, né? Quando a gente fala em bem-estar geral, o teu é tudo. Se você não tiver isso, o teu emocional saudável, se você não tiver o bem-estar, todos os da tua vida eles ficam prejudicados, seja no trabalho, no ambiente familiar, nas tuas relações interpessoais, porque o nosso emocional ele interfere em tudo, ele é direcionado, né? Se você não estiver bem, teu trabalho tem consequências negativas, você não vai conseguir se concentrar no teu trabalho, né? As tuas relações familiares, elas ficam prejudicadas. Então, o nosso emocional, a saúde emocional, ela é fundamental em todos os aspectos. Acaba afetando, então, todas as áreas. Sim. Né? A gente tem algumas perguntas aqui dos nossos internautas que estão participando com a gente pelo Instagram, e eu tenho aqui a participação da Dara Michele. Ela fala assim: o que fazer quando o genitor da criança com autismo sabe o que a criança tem, mas não tem aceitação? Quando a gente fala de
autismo, né, a gente fala de uma questão que muitas vezes, que nem eu pontuei para você, ainda tem muitos estigmas, né? As pessoas não sabem direito o que é, como identificar uma criança com autismo. E quando a gente fala dos pais em si, tanto o pai quanto a mãe, eles passam por um processo inicial, principalmente quando o diagnóstico vem, que é o de aceitação, que é o de compreender, entender o que é o autismo, aceitar filho que inicialmente tinha sido criado ali uma imagem, né, do meu Sim. filho perfeito. Aquela imagem, ela precisa ser substituída, né? Então é um processo realmente de ampliar a consciência. Então o que fazer? Conversar com esse pai, perguntar se ele precisa de apoio, de repente buscar um profissional, um psicólogo, para que ele seja melhor orientado, para que ele tenha suas dúvidas respondidas, e dessa forma ir ajudando ele pouco a pouco a eliminar o estigma que tem a questão do autismo, porque realmente não é simples, não é fácil, não é de um dia para o outro, é um processo, e esse processo ele pode ser intermediado por profissionais que podem ajudar ele a compreender melhor se ele tem dificuldade de ter uma aceitação inicial. E essa questão do autismo, Andrei, o que dificulta às vezes a aceitação, né, dos familiares, dos pais, enfim, como a Lorene colocou, é a falta de informação mesmo. Muita gente acha que é uma doença, que meu filho vai ficar incapaz, aí levam para a questão do preconceito das pessoas. Então essa falta de informação dificulta a aceitação, com que a pessoa procure o acompanhamento, e lembrando que quanto mais cedo essa criança for acompanhada ali, direcionada, melhor ela vai se desenvolver, né? O desenvolvimento dela ali melhora. O diagnóstico ali em torno de 2 aninhos de idade, 3 anos, quando a criança já estiver lá com 7, 8 anos, é nítido você ver o desenvolvimento de uma certa idade para quando ele chegou até hoje, né? Quando ele começa desde cedo esse acompanhamento ali com profissionais, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, tem toda uma equipe ali envolvida. Então, eu entendo que tem alguns pais, né, então, que tem essa dificuldade de aceitação, então a rede de apoio, ela é muito importante, né, você ter um outro familiar ali que converse, né, que leve a informação a esses pais, que ajude a levar um profissional de saúde, porque às vezes é importante a pessoa ouvir de um profissional o que é o autismo, porque muitas vezes, como nós colocamos, a falta de informação mesmo é que dificulta essa aceitação. A gente já pode até entrar no assunto sobre apoio familiar, né, que é indispensável em situações como essa, principalmente quando se fala de saúde mental. A gente, semana passada, tivemos uma matéria que falamos exatamente sobre isso, de pessoas, né, que foram mulheres que foram agredidas e tiveram apoio da família, tiveram apoio porque não conseguiam se libertar, sair daquela relação, né, que era prejudicial para a saúde delas. Então a gente percebe que o apoio familiar é indispensável nesse momento em que a pessoa está passando por uma dificuldade, mentalmente falando, né? E a gente vê que muitas que participam com a gente passam por esse momento de dificuldade quando se fala sobre autismo, sobre pessoas com deficiências que têm que lidar com essa situação. Então esse apoio a gente pode falar que é super necessário nesse momento, né? Eu costumo dizer que a rede de apoio, ela é capaz de prevenir muita coisa, né? Inclusive transtornos mentais, mal-estar social, né? E eu achei interessante você falar isso, porque às vezes a gente não sabe como construir essa rede de apoio. E essa construção, ela pode ser através de amigos, familiares, pessoas próximas e também através de profissionais. É extremamente importante a gente aprender a cultivar a rede de apoio. Ah, Loriane, mas eu não acredito em ninguém, eu não confio em ninguém, eu já me decepcionei muito. Acontece, né? Faz parte das relações interpessoais, o fazer e o desfazer das relações. E a gente precisa aprender isso ao longo da vida e lidar com isso de uma forma muito madura, aprendendo às vezes a dizer assim, poxa, eu preciso de ajuda de uma pessoa, eu preciso de apoio, eu vou me permitir ser ajudada, ser auxiliada, eu vou permitir que aquela pessoa me dê apoio em determinada situação, né, para que eu tenha essa rede de apoio. E eu também vou me permitir estar disponível ao outro quando o outro precisar de mim
para que esse movimento ele seja uma via de mão dupla e nos sustente em situações difíceis, momentos difíceis que todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida. Perfeito. E lembrando que para a gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar de nós também. A gente fala em rede de apoio, às vezes as pessoas pensam assim, eu não tenho apoio familiar. É que às vezes essa pessoa ela tem dificuldade de lidar também com a situação, com o processo. Né? Então, se você não estiver bem, você não consegue cuidar do outro. Então, por isso que o autocuidado, a saúde emocional, ela é importante não só para aquela pessoa que está em adoecimento, que está necessitando, mas todos nós, todo mundo. Nós, psicólogas, se a gente não cuidar de nós, como nós vamos conseguir ajudar os nossos pacientes? Né? Então, todo mundo precisa cuidar, ter essa saúde emocional ali trabalhada. Vamos a mais perguntas aqui. Eu tenho a participação aqui de um internauta que ele fala: o ambiente de trabalho afeta a saúde mental? Quando procurar ajuda? Sim, muito, né? O ambiente de trabalho ele pode ser um fator de adoecimento. E isso quem diz não é a Loreane, não é a Gisele, é a própria Organização Mundial de Saúde já deixou claro que o ambiente de trabalho ele pode ser adoecedor. Não por menos foi aprovado recentemente a inclusão do burnout, que é a cronificação do estresse oriunda do trabalho, né? Onde o profissional ele se sente extremamente estressado, cansado, esgotado, com dificuldade de concentração, com dificuldade de realizar as suas atividades que antes eram simples, a perda do prazer pelo trabalho, né? Então a pessoa deixa de gostar ali do ambiente de trabalho. Isso tudo são indícios, características que mostram que aquela pessoa está precisando rever aquele ambiente, buscar ajuda para que ela tenha um acompanhamento, sim, porque o ambiente de trabalho é hoje em dia, um dos fatores que mais adoecem as pessoas. E as pessoas têm medo, às vezes, né, de falar, por exemplo, um colaborador ali, de dizer que está passando por alguma dificuldade emocional. Como eu falei lá no início, o físico, a doença física é visível, mas o emocional não. E em algumas situações, esse colaborador, ele precisa ter esse afastamento do trabalho, né, por questões emocionais que ele está passando por tratamento, para ele poder ali ser trabalhado, para poder voltar saudavelmente para aquele ambiente de trabalho. Só que tem muito medo ainda de ser demitido. O que as pessoas vão pensar? Imagina, alguém vai me ver na rua, vai pensar assim, você não estava doente, você está aqui no shopping, por exemplo. Né? E aí, quando a pessoa está em acompanhamento psicológico, a gente indica assim, que a pessoa cuide dela, que ela procure buscar fazer coisas que ela goste, que seja do bem-estar dela. Então, em alguns momentos é preciso essa pausa, né? Por conta de adoecimento emocional. Então, tem um alto índice de pessoas que são afastadas até do trabalho por questões emocionais, né? Mas ainda há muito aquele preconceito. Por quê? Porque a doença emocional, ela não é visível como uma doença física. Gisele, é importante falar sobre isso, que existem muitas pessoas, principalmente colaboradores, que não têm conhecimento sobre essa importância. E existem casos isolados em que os próprios gestores, a própria empresa, às vezes ela quer diminuir a dor emocional daquele colaborador ou não enxerga com tanta necessidade de um afastamento. O que o colaborador deve fazer nesse caso? Como você falou, é uma doença, é um problema que não é visível, né? Então tem muito colaborador que realmente tem medo de chegar até o seu gestor, até a gerência da sua empresa, para falar sobre esse problema que ele enfrenta, que ele sabe que ele não está mais produzindo no ambiente de trabalho. O que ele deve fazer? O primeiro passo que ele deve tomar? Além da questão da autoobservação, né, da pessoa perceber ali as suas emoções, os seus sentimentos, bom, eu cheguei num ponto que eu não estou dando conta. Né, e o que eu faço com isso? Então, procurar mesmo esse gestor, esse líder ali para conversar, né, para colocar e buscar ajuda profissional de um psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo, às vezes, ele vai ali dar um encaminhamento, né, dizendo que aquela pessoa está em acompanhamento, e às vezes até um diagnóstico ali, a pessoa a verdade, por exemplo. Né? Então é preciso sim comunicar essa empresa, porque a empresa ela precisa estar ciente. Por quê, Andrei? Porque se um colaborador ele não está produzindo, né, ele não está dando conta ali daquela função, para o gestor ele não sabe, né, que aquela pessoa está passando por um adoecimento emocional. Então ele pode, por trás daquilo ali,
ter outro tipo de fala, a pessoa não tá interessada, tá com preguiça, não tá, então é preciso sim comunicar. E esse gestor do outro lado também precisa estar atento, né? O líder, os gestores de uma empresa, hoje em dia, agora nesse mês que a gente está de outubro, a gente fala muito da questão do assédio moral dentro das empresas, assédio moral e sexual, que tem muito a ver aí com essa questão da saúde mental. Então a gente vem trabalhando isso com líderes, com gestores, eles precisam estar atentos também ao colaborador, ter mais essa proximidade de observar e ver o momento de estar ali dando esse suporte também. Então, o conselho aqui que nós damos para vocês que acompanham a programação é que busquem ajuda, independentemente da situação que vocês estejam enfrentando. Olha só, nós temos participações aqui nas nossas redes sociais e fala assim, nas escolas, assim como o professor deveria ter psicólogo em cada turno. Pena que essa necessidade seja substituída por outras não tão urgentes. O aluno de hoje clama por escuta qualificada. O comentário aí da Rita Moreira. A Neide Monte fala, concordo com essa psicóloga. As escolas precisam sim de um profissional desse junto aos alunos. Então aqui a gente vê o assunto que nós iniciamos falando sobre escolas públicas, né? De pessoas que estão comentando aí sobre a necessidade de terem profissionais para que os alunos realmente pudessem ser ouvidos, né? A gente sente essa necessidade nas escolas. A Rita Moreira aí está participando com a gente e falando sobre esse assunto. A Luciene Lobo concorda, nós precisamos muito. Bom, gente, a gente vai voltar agora novamente a reprisar aí o nosso intervalo comercial do Espaço Nova Vida para falar um pouco sobre esse espaço que tem desenvolvido esse trabalho. É o tempo em que as psicólogas se preparam para responder mais perguntas dos internautas. Inclusive, você pode mandar aí a sua pergunta se você quer acompanhar a nossa programação. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece em sua tela e ficar ligado em nossa programação. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta continuando com esse assunto. O programa Nova Vida é voltado para a prevenção da dependência química de álcool e outras drogas, com muitas informações, dicas e entrevistas especiais pensadas para a família paraense. O programa dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Fale com a gente, 999830332. Programa Nova Vida. Quinta às 10h30 da noite na TV Cultura. Todo domingo às 8 da manhã na RBA TV. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Todos nós queremos um amanhã tranquilo, não é mesmo? Se você também quer, o Banpará tem a solução perfeita. Com a poupança Banpará, você investe um pouquinho todo mês e garante um futuro mais tranquilo. Com liquidez diária, facilidade de resgate, seu dinheiro cresce sempre ao seu alcance. E o melhor, a poupança Banpará rende todo mês na data em que você aplicou, isento de imposto de renda. Poupança Banpará. Um pouquinho todo mês e um amanhã tranquilo. Banpará. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos de matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com um trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. A
acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente, 3229-3600. Internação plantão 24 horas, 999830332. Muito bem, já estamos de volta em mais um bloco com esse assunto que é maravilhoso. As pessoas estão interagindo e participando. Já agradeço, inclusive, a participação de todos vocês que estão aí do outro lado, acompanhando a gente através da rádio, né, da TV web, através do Facebook. Nosso muito obrigado mesmo pela participação. Nós estamos aqui com as psicólogas, a Joseli e também a Loriane, que estão compartilhando um pouco sobre saúde mental. Tudo aquilo que você precisa entender sobre saúde mental, nós estamos compartilhando. Pena que o nosso tempo é muito curto, né? Para falar sobre esse assunto que é tão amplo e tão gostoso de se ouvir. E a gente está aqui tendo algumas participações, eu vou escolher algumas. Lembrando que a gente vai tentar responder todas as perguntas, caso a gente não consiga. Vocês podem entrar no Instagram das profissionais aqui que estão com a gente, sempre compartilhando conteúdos incríveis, inclusive já estava aqui comentando sobre isso fora do ao vivo, e lá tem muito conteúdo bacana. Eu particularmente já estou acompanhando ela, já vejo o trabalho maravilhoso que ela tem desenvolvido e você também pode acompanhar. Antes da gente ir para as perguntas, vamos lá focar nesse assunto de rede social, para as pessoas acompanharem vocês, conhecerem um pouco mais sobre o trabalho. Podem começar aí falando sobre o Instagram, né, as redes sociais, as mídias digitais que estão aí disponíveis para trazer muito conhecimento e conteúdo, né? Ah, legal, fico muito feliz, vai ser uma honra conversar com vocês ali. Para quem desejar me acompanhar, o meu @ é Loriane Cavalcante, tá bom? É só vocês entrarem lá, a gente fala sobre inteligência emocional, emoções, carreira, todas essas temáticas voltadas para a saúde mental, tanto pessoal quanto de empresas, a gente está sempre abordando por lá. Ficam muito à vontade. O meu é @JoseliPsi. Lá eu falo sobre ansiedade, sobre orientação vocacional. Trabalho há 12 anos com adolescentes e adultos, né, com sintomas de ansiedade, orientação vocacional. E aproveitando que a gente está falando das redes sociais, né, Andrei? Nós estivemos em algumas escolas e a gente percebe que a preocupação de muitos pais, né, com jovens. Como é que a gente faz isso aqui no celular? Prende muita atenção do meu filho. E a gente costuma falar que tudo tem um limite, né? A criança, o adolescente precisa ter ali uma rotina, assim como tem a hora de estudar, tem a hora de brincar. Tudo que a gente quer em excesso, né, faz mal, não é que você vai cortar ali radicalmente, mas precisa ter um limite e a gente pode também trabalhar, né, com a tecnologia a nosso favor. Tem algumas formas da gente conseguir. Perfeito. Olha só, então já deram aí as suas redes sociais, vocês podem acompanhar lá. Tem muita coisa bacana mesmo e você vai tirar suas dúvidas, acompanhar o trabalho delas. Com certeza vocês vão gostar. Vamos então às perguntas aqui dos nossos participantes através do Instagram. Você pode seguir a gente @FeedStoriesUFC. E eu vou fazer aqui mais uma pergunta. Nós falamos sobre a falta de saúde mental, falamos sobre ambiente escolar, ambiente de trabalho. E tem uma aqui muito interessante que diz assim: como manter a saúde mental no meio de tanta maldade e má notícias? Eu acredito que o mundo, né, de certa forma, sempre teve mais notícias e momentos ruins, né? A gente tem que aprender a desenvolver um olhar que eu chamo de colocar em perspectiva, né? Conseguir olhar que, poxa, eu tô aqui, por exemplo, se você estiver no Brasil, você pode pensar da seguinte forma: e tem gente que não está tão bem, né? Então, de que forma eu posso trabalhar para não me sentir tão mal levando isso em consideração? A ideia aqui não é extinguir ou minimizar o seu próprio sofrimento, mas é tentar colocar em perspectiva de que aquele seu sofrimento, talvez, dentro de uma escala de 0 a 10, não seja tão 10,
né? Que ele pode ser talvez um 4, um 3. É só uma forma da pessoa trabalhar isso internamente, não sofrer tanto por pequenas coisas às vezes. Uma outra questão muito importante, aí eu acho que a Josélia até pode falar mais, que ela é especialista em ansiedade, é tentar trabalhar mais, tentar regular a ansiedade. A ansiedade, ela é uma dos transtornos, e isso quando considerado patológico, mas ela é uma das responsáveis por vezes a gente pensar muito em situações catastróficas, né? Então assim, poxa, eu não tô bem, vai acontecer algo muito ruim, meu Deus, agora instalou uma guerra, será que essa guerra vai vir para cá? E a pessoa, ela fica alimentando ali um ciclo de situações extremamente negativas, ruins, pesadas, e que por muitas vezes ela não consegue sair desse movimento. E ela precisa aprender a lidar com isso e trabalhar um pouco as suas emoções, regular um pouco a ansiedade para que ela consiga sair um pouco desse cenário. Como que é possível isso, Josélia, a gente controlar aí essas emoções? Através do autoconhecimento, né? Eu insisto em falar o autoconhecimento. Autoconhecimento como? Porque você não vai tratar aquilo que você não conhece. Então você precisa conhecer, saber identificar as suas emoções, em que momento você fica triste, que momento o teu coração ele fica mais acelerado, que momento você sente falta de ar, né? E uma dica que eu costumo dar é, anote. Eu fico, por exemplo, com o coração acelerado quando eu vou fazer uma prova, por exemplo. Aí anota, toda vez que eu vou fazer prova, meu coração fica acelerado. Quando eu vou conversar com meu chefe, eu fico tão nervoso que eu fico com falta de ar. Anote. Então, dessa forma, você consegue identificar as suas emoções para a gente poder trabalhar no controle da ansiedade. Porque se você não vai conseguir trabalhar aquilo que você não conhece, né? Sim. Outra coisa aqui que a gente teve um telespectador que comentou com respeito a nutrir pensamentos. Tem gente que fica com pensamentos dentro da mente a todo momento, vão dormir se quando conseguem dormir, né? Isso acaba afetando a saúde mental? Sim, eu costumo dizer que as nossas emoções, elas são originadas por aquilo que a gente pensa, né? Então a gente está vivendo aqui o mundo, né? Então a forma como eu penso pode ser diferente da forma como ela pensa dentro desse mesmo cenário, né? Estamos fazendo uma entrevista, eu posso estar super de boa e ela pode estar extremamente nervosa, vai que ele faz Você entende como é diferente esses pensamentos? E a depender do pensamento que você escolhe alimentar, ele pode desenvolver em você um transtorno ou não? E isso precisa ser trabalhado. De que forma? Identificando esses pensamentos. Olha a importância do autoconhecimento aí. Identificando, entendendo de onde esses pensamentos vêm, né? Porque às vezes são pensamentos que a gente traz desde a nossa infância, que a gente aprendeu a pensar daquela forma, e aí a gente acredita que aquilo é 100% verdade. E às vezes a gente precisa também de um profissional para entrar junto com a gente e avaliar esse pensamento. Esse pensamento, ele é funcional ou ele é disfuncional? Funcional de ele funciona? Ele te traz mais benefícios ou malefícios? Porque se ele te traz benefícios, maravilhoso, né? Agora, se ele te traz mais malefícios do que benefícios, a gente precisa rever esse pensamento, desfazer esse pensamento, redirecionar esse pensamento, tá? E aí eu tô falando de uma forma aqui muito crua, tá bom? Mas quando a gente fala até de transtorno, lógico, a gente trabalha muito essa questão dos pensamentos dentro de sessão para que a gente consiga organizar e ajudar aquela pessoa a se reorganizar internamente, abandonando alguns pensamentos e construindo novos para que ela possa estar se sentindo novamente bem, tendo novamente saúde mental. Está muito conectado com isso. Eis aí a necessidade de buscar ajuda, né, com profissionais. Existem... realizar aqui como uma pergunta, antes de eu entrar nessa pergunta, eu queria só ressaltar que existem muitas pessoas ainda que têm aquele certo preconceito de buscar ajuda com o psicólogo, né? Infelizmente as pessoas, elas têm um olhar diferente quando se fala em buscar ajuda emocional. E é uma necessidade que vai muito além do que a gente pode imaginar, principalmente quando você está lidando com outras pessoas nas relações interpessoais. Daí a gente percebe que há pessoas que ainda colocam aquela barreira, aquela dificuldade, não, eu não preciso. No fundo ela sabe que ela sente necessidade de buscar ajuda, mas acaba protelando, né, procrastinando assim a mudança que ela tanto precisa para desenvolver como um ser humano, né? Sim. Eu costumo dizer, Andrei, que as pessoas, elas são emocionais. Se a gente tirar a emoção
agora, tirar assim, opa, não somos mais emocionais, não sobra nada. Pelo contrário, a gente sem vida, né? Então a gente tem que entender que a emoção, ela faz parte de quem somos, do nosso ser, da forma como a gente lida no dia a dia, e a partir do momento que a gente começa a aceitar isso com mais naturalidade, também vai ficar mais fácil a gente entender que esse lado emocional precisa ser cuidado, precisa ser olhado, né? Precisa às vezes de um tratamento quando não tá bem, assim como se eu quebrar o meu pé aqui, eu vou precisar de um ortopedista, né? Porque sem o meu pé eu não vou conseguir andar. Sem as emoções eu não vivo. Tem uma atividade, aí eu acho que é legal pros internautas, né? Sim. Ouvirem, entenderem um pouco. É só pensar no dia mais feliz da sua vida. Qual é o dia mais feliz da sua vida? Pensou aí? Agora tenta tirar toda essa emoção de felicidade. Tira isso. O que sobra? Né? Provavelmente não vai sobrar muita coisa, né? Então é entender que as emoções fazem parte da vida e que por vezes a gente também precisa buscar ajuda para cuidar dessa parte tão importante que traz tanto sentido para nossa vida. Essa questão do preconceito, como você citou, né, do profissional de saúde mental, tanto o psicólogo como o psiquiatra, impede muitas vezes da pessoa buscar ajuda. Isso tem mudado um pouco, tá? Não vou te dizer assim, tá 100%, não, tem melhorado, tem mudado um pouco, mas ainda assim existe o preconceito. Por às vezes as pessoas não saberem de fato o que faz um psicólogo. Já me perguntaram, por exemplo, Joseli, qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Então as pessoas ainda têm muitas dúvidas em relação a isso. E isso impede da pessoa estar buscando, tá sentindo emocionalmente ali fragilizado. Que profissional pode me ajudar? Quem eu procuro? É um psicólogo? É um psiquiatra? É outro tipo de médico? Onde é que eu vou? Então, por isso, quanto mais oportunidades, mais momentos nós tivermos como esse, de falar sobre saúde mental, mais informação a gente vai estar levando para a população e melhor, né, a gente atender essas demandas. Perfeito. A gente tem uma participação aí, uma pergunta destinada à Loriane. Tem como colocar aí pra gente ver? Lembrando que você pode participar com a gente, apontando a câmera do celular para o QR Code e interagir com a gente ao vivo. Olha só, é a Gilmara Silva, Loriane. Como as famílias podem sair da teoria que a psicologia... Cadê? Ensina a tratar as dificuldades mentais, transtornos e etc. e a colocar em prática dentro do seu lar, já que esse acesso ao conhecimento ainda é muito carente. Gilmara, excelente pergunta. Às vezes a gente se apega muito à psicologia como algo muito distante da gente. E eu, pelo menos, tenho esse esforço, a Joseli tem esse esforço, a nossa empresa tem esse esforço de trazer a psicologia, transformar a psicologia em algo acessível a todos. De que forma você pode trabalhar essas questões dentro de casa? Através de recursos lúdicos, como, por exemplo, um livro, como, por exemplo, um jogo, como, por exemplo, um filme. Existem vários recursos. Eu, por exemplo, tenho um livro chamado Inteligência Emocional na Prática, que é um livro que possui 15 dias de desafios, onde a pessoa ela faz ali os desafios de forma prática para desenvolver o seu lado emocional. Então, sai um pouco da teoria e traz um pouco para a prática. É um livro que a pessoa pode pegar e fazer assim, ela e a colega, a mãe com o filho, sabe? E juntos se desenvolverem. A Joseli, ela tem um jogo, quer falar do seu jogo? É um jogo sobre ansiedade, né? Lá no meu Instagram, quem me acompanhar pode ver por lá, Sobrevivendo com Ansiedade. É um jogo ali que pode ser jogado em família, por exemplo, para 4 pessoas ali, um facilitador e 4 pessoas. E ali, através desse jogo, das cartinhas ali do jogo, você vai ver situações do dia a dia que acontecem. Por exemplo, você tem medo de tomar uma injeção, por exemplo, você vai fazer uma prova, aí tem as opções lá, o que você faz, o que acontece? Você tem dificuldade de dormir. Então, através desse jogo, que eu sou uma das idealizadoras, nós trouxemos realmente situações ali do dia a dia e colocamos de uma forma em família, né? A questão da ansiedade, por exemplo. Já entra prática aí, né? Que nós, da pergunta que foi perguntada. Olha só, tem uma pergunta da Rita Moreira. A emoção em demasia adoece? Ela fez essa pergunta aqui para quem está
participando com a gente, a Rita Moreira perguntou sobre isso. Depende da emoção, né? Porque as emoções são várias. Eu não sei qual tipo de emoção que ela está se referindo, mas várias emoções, sim, em excesso, né? Se você ficar muito triste, tem um limiar, um limite entre, por exemplo, a tristeza e a depressão, entre a ansiedade considerada normal e a ansiedade patológica. Então a gente precisa ter esse saber identificar qual é o meu limite. Mas, de uma forma geral, as emoções adoecem no sentido que te paralisa. Quando você não consegue mais trabalhar direito, você não consegue dormir, você não consegue estudar, né? Você não consegue se concentrar nas tuas atividades, as tuas relações familiares, interpessoais, elas estão prejudicadas, aí é um sinal de alerta que as tuas emoções ali, elas precisam ser trabalhadas. Estou falando de uma forma geral, tá? E a última pergunta aqui, para a gente não estender muito, a gente está com o nosso tempo, né? Temos aqui o Kleber Monteiro, ele fala sobre, em tempos de males da modernidade que afetam tanto a mente, nasce a necessidade cada vez mais de profissionais capacitados e comprometidos na área da psicologia. Muito bacana aí o comentário do Kleber Monteiro que está acompanhando a gente. E a última pergunta aqui de um internauta, ele fala qual o processo para recuperar a saúde mental, para a gente finalizar. Eu costumo dizer que tudo inicia por perceber a si mesmo, né? Desde os filósofos eles falavam, né? Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, e a importância que isso traz para a nossa vida. Então pare um minutinho para refletir sobre quem é você no mundo. Né? Tire um tempinho, seja de manhã, seja no final do dia, para perceber como é que você está. Né? Às vezes a gente está numa correria ou numa vida tão automática que a gente não tira pequenos momentos para refletir, né? Nossa, eu estou bem, eu estou sentindo alguma dor, eu estou com algum desconforto. O que me gerou esse desconforto? É começar a treinar isso. E às vezes você precisa de 2, 3 minutinhos por dia para fazer isso. Seja de manhã cedo, seja de noite, quando você termina o dia. Começa a praticar isso, que com certeza você vai ampliar o seu autoconhecimento e ampliar a sua autoconsciência emocional. E, consequentemente, esse movimento faz você ter mais saúde mental. Você perceber mais cedo quando você precisa de ajuda, por exemplo, quando você precisa de um suporte de amigo, de profissional, faz você entender as questões da vida, né? O porquê que você está triste naquele momento, por que aquilo ali te deixou tão mal, porque tem gente que sente um desconforto e fica assim, por que eu tô mal hoje, eu já acordei tão irritado, por que eu acordei irritado? A pessoa, ela não entende de onde vem a irritação, mas toda emoção, ela é causada por algo, né? Então, o autoconhecimento, esse olhar para si mesmo, ele vem permeado dessa premissa de que a gente precisa primeiro se entender, para depois a gente começar a entender quem quer que seja, né? E aí automaticamente a gente desenvolve saúde mental. E quando a gente fala, André, de saúde mental, né, de uma forma geral, que as pessoas pensam assim, a saúde mental é a pessoa estar 100% feliz, 100%... Não é assim, as emoções, elas fazem parte da nossa vida, né? Então é comum você ficar triste algumas vezes por alguma situação da tua vida, né? Que aconteceu, o nosso organismo, nas nossas emoções a gente reage. Você perdeu algum parente, algum familiar, você entra em luto, você fica chateado por alguma situação, né? Então tudo isso é normal a gente sentir. Agora, como nós estávamos falando, a gente precisa saber identificar quando isso te paralisa, né? Quando isso ali está prejudicando a tua vida e está saindo daquele limite ali considerado normal, aí é que é uma falta, como a gente fala assim, de saúde mental, e isso é um alerta. Agora, tudo isso aí que a Loriane colocou é importante para a gente entender de uma forma geral esse funcionamento. Perfeito. A gente queria continuar mais sobre esse assunto, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Porém, eu queria já aqui agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Foi maravilhoso esse pouco tempo, né? Que parece que passou voando aqui. E agradecer pelo profissionalismo de vocês. Vocês trouxeram aqui um assunto muito importante a ser falado. E já deixo aqui aberto, né, o nosso programa para que vocês voltem trazendo mais novidades. Fiquei super interessado agora nesse livro, nesse jogo também. Inclusive, se alguém tiver interessado, como é que pode fazer para adquirir? Perfeito. O meu livro, caso você tenha interesse, é só você acessar o meu Instagram, @LoreaneCavalcante, que lá logo quando você vê a fotinha, embaixo da fotinho tem um link. Clica nesse link que você já é direcionado para a página de compra do livro. Você pode comprar no Pix, no cartão de crédito, parceiro
enfim, e eu já mando ali a minha equipe mandar para os correios para fazer a entrega para você, tá bom? No caso do jogo, acessar o meu Instagram também, @joselipsi, manda um direct lá, fala diretamente comigo, né, que eu mando entregar na sua residência. Muito bacana. Gente, a gente está chegando ao final de mais um programa Feed Stories. Muito obrigado pela participação de todos vocês que estiveram com a gente durante esses minutos. Com certeza, algo você pôde aprender aí com as nossas profissionais que estão aqui. E eu queria finalizar como a gente sempre finaliza. A gente tem aqui esse método, digamos assim, de finalizar com uma mensagem para a semana, afinal, passando aí da semana, né? A gente está na metade do mês, quase chegando no fim do ano, muitas notícias, muitas emoções, e a gente sabe que tem pessoas que estão enfrentando problemas, dificuldades, lutas, sim, e nada melhor do que vocês que lidam com isso todos os dias para deixar uma mensagem para essa pessoa que está do outro lado, talvez cabisbaixa, com pensamento negativo, com diversas situações que estão aí afetando o seu desenvolver na vida. Ah, legal. Teve uma mensagem que a gente levou agora no Setembro Amarelo, que é uma mensagem que eu gosto muito e que eu acredito muito na força dela, que é você não estar sozinho, né? Às vezes você pode ter a sensação de estar sozinho, mas eu tenho certeza que tem alguém que gosta de você, alguém que pode te ajudar. É só você tentar ampliar um pouco mais esse olhar, né? Tirar esse olhar às vezes de, poxa, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, e aí tentar olhar ali que às vezes pode ter alguém do seu lado que está disposto a te ajudar. Então, você não está sozinho, e qualquer coisa conte com a gente, manda uma mensagem lá no nosso direct que a gente tem o maior prazer de conversar com você, tá bom? Exatamente. E também pensar que a nossa vida, ela não é estática, ela é mutável. Né? Eu costumo fazer essa associação, por exemplo, com o exame, né, de eletrocardiograma. A nossa vida é assim, a hora você está por cima, a hora você está aqui embaixo. Então, se você estiver passando por um momento ruim, né, lembre das coisas que dos momentos bons que você já teve na sua vida, das conquistas que você já teve, e que essa é uma situação ruim, você está passando por isso. Mas que isso, se você estiver trabalhando, tiver esse apoio, né, busque essa ajuda, que isso pode ser transformado, isso pode ser modificado, tá bom? Essa situação. Então aí ficou a nossa participação, inclusive a Rita fala belíssima participação. Eu particularmente foi um dos melhores programas, confesso para vocês que participando com vocês, e eu já deixo aqui aberto para vocês voltarem, que a gente viu muitas perguntas, infelizmente a gente não conseguiu responder todas, né, mas acredito que em algum momento se sentiu ajudado. Mas se você sente a necessidade de buscar ajuda com profissionais, já temos aqui duas que estão participando com a gente e vão te ajudar, já deixaram as redes sociais, e a gente agradece muito pela audiência, agradece a participação de vocês, viu? Deseja sucesso da que vocês trouxeram para essas pessoas. Gente, meu muito obrigado, uma excelente semana para vocês. Eu, juntamente com a Joseli, com a Loriane, desejamos para vocês tudo de bom, luz da caminhada de vocês, e na próxima semana a gente tem um encontro marcado. Obrigado, um beijo no coração de todos e boa semana. Gratidão. O programa Nova Vida é voltado para a prevenção da dependência química de álcool e outras drogas, com muitas informações, dicas e entrevistas especiais pensadas para a família paraense. O programa dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Fale com a gente, 999830332. Programa Nova Vida, toda quinta às 10h30 da noite na TV Cultura, todo domingo às 8 da manhã na RBA TV. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Para acessar a rádio e TV web Nova Vida, aponte a câmera do seu celular para este QR Code. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Todos nós queremos um amanhã tranquilo, não é mesmo? Se você também quer, o Banpará tem a solução perfeita. Com a poupança Banpará, você investe um pouquinho todo mês e garante um futuro mais tranquilo. Com liquidez diária, facilidade de resgate, seu dinheiro cresce sempre ao seu alcance. E o melhor,
A poupança Bampará rende todo mês na data em que você aplicou, isento de imposto de renda. Poupança Bampará. Um pouquinho todo mês e um amanhã tranquilo. Bampará. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos de matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente, 3229-3600. Internação plantão 24 horas, 999830332. Programação com temas variados só aqui na Rádio e TV Web Nova Vida.